Olhamos para o futuro, tentando entender cada detalhe do caminho, como se fosse possível prever todos os passos antes mesmo de começar a caminhar. Mas a vida raramente se revela dessa forma, porque algumas respostas aparecem apenas quando estamos prontos para percebê-las. Eu começo a perceber que nem tudo precisa ser resolvido agora. Nem todas as perguntas precisam de resposta neste instante. Algumas histórias estão apenas começando a se desenvolver, e o tempo ainda está organizando cada parte do caminho. Talvez existam encontros que ainda não aconteceram, experiências que ainda estão esperando o momento certo para surgir. Talvez o que hoje parece confuso esteja apenas em processo de se transformar em algo novo. A vida se move em um ritmo próprio, muitas vezes silencioso, mas sempre constante. Enquanto eu sigo vivendo cada dia, algo continua se reorganizando além daquilo que posso ver. Começo a perceber que confiar no caminho também significa aceitar que algumas partes da história ainda estão sendo escritas. E isso não é um problema, é apenas parte da jornada. Tudo vai se encaixar no momento certo. Tudo vai encontrar seu lugar com o tempo. Aquilo que hoje parece incerto pode se tornar claro amanhã, e aquilo que hoje parece distante pode se aproximar de formas inesperadas. Então eu respiro com calma e continuo caminhando, sem pressa, sem medo, apenas confiando que a vida sabe como conduzir cada passo. Enquanto sigo vivendo cada instante, começo a perceber algo simples e profundo. O futuro também está trabalhando a meu favor, mesmo quando ainda não consigo enxergar todos os caminhos. Às vezes eu olho para o futuro e tento imaginar o que ainda está por vir, como se minha mente buscasse respostas para caminhos que ainda estão começando a surgir. Existem dias em que tudo parece claro, e outros em que o horizonte fica difícil de enxergar. Mas mesmo quando as respostas não aparecem, a vida continua silenciosamente a caminhar. O futuro ainda está sendo escrito em cada escolha que eu começo a fazer, em cada passo pequeno que eu dou hoje, sem saber exatamente onde vai me levar depois. Talvez o tempo não revele tudo agora, porque algumas histórias precisam amadurecer, como sementes que crescem sob a terra antes de finalmente florescer. E enquanto eu sigo vivendo cada instante, algo dentro de mim começa a compreender
que a vida não parou de se mover. Existe um movimento invisível acontecendo, enquanto eu sigo vivendo os meus dias, pequenos encontros, pequenas mudanças que começam a transformar antigas histórias. Aquilo que parecia um fim definitivo, às vezes se transforma em um novo começo. E aquilo que parecia uma grande incerteza, com o tempo revela um novo endereço. A vida se organiza de maneiras inesperadas, mesmo quando eu não consigo perceber. Respostas surgem com o tempo, outras simplesmente começam a acontecer. Como peças de um quebra-cabeça que encontram seu lugar devagar, a vida começa a reorganizar caminhos que eu estou aprendendo a olhar. E quanto mais eu observo com calma, mais percebo que algo está acontecendo, mesmo que eu não veja tudo agora. Confiar não significa saber todas as respostas, nem ter certeza de cada passo que virá. Confiar às vezes é apenas continuar, mesmo quando o horizonte parece distante de alcançar. É respirar fundo e lembrar que cada fase também traz aprendizado, que cada desafio carrega consigo um novo significado. Eu percebo que algumas portas se fecharam, não porque o caminho terminou, mas porque algo diferente estava esperando logo depois da curva que eu ainda não enxerguei. Respostas aparecem no silêncio, outras surgem quando chega a hora. E enquanto eu sigo caminhando, mesmo sem entender tudo que virá, eu começo a sentir uma paz diferente que me lembra que tudo pode se encaixar. Existe uma beleza silenciosa no processo de descobrir aos poucos para onde estamos indo, como uma estrada que se abre lentamente enquanto seguimos caminhando. Aquilo que antes parecia de distante agora
começa a se tornar possível, e o que antes parecia impossível começa a parecer acessível. Eu percebo que algumas respostas surgem quando deixo de tentar controlar tudo e começo simplesmente a viver cada instante do mundo. O caminho começa a se revelar em pequenas descobertas do dia a dia, em novas ideias que surgem de repente, ou em encontros que trazem alegria. E assim eu sigo aprendendo que a vida também sabe conduzir, mesmo quando eu não entendo tudo aquilo que está por vir. Existe uma sensação nova dentro do peito, como se algo bom estivesse se aproximando, mesmo que eu ainda não saiba exatamente o que é. Existe uma esperança silenciosa crescendo, talvez a vida esteja preparando encontros. Talvez novos caminhos estejam surgindo. Talvez aquilo que parecia distante ontem agora esteja lentamente se aproximando. Algo bom pode acontecer a qualquer instante, mesmo nos dias mais comuns da vida. Às vezes as maiores transformações chegam de forma simples e inesperada. Eu começo a perceber sinais pequenos que mostram que o tempo continua se movendo e que o futuro também carrega histórias que ainda estão se desenvolvendo. Quanto mais eu respiro com calma, mais eu sinto uma nova confiança nascer, como se a própria vida me lembrasse que ainda existe muito para acontecer. Agora eu observo o horizonte com mais serenidade, sem tentar prever cada passo do caminho, porque percebo que algumas respostas chegam quando simplesmente sigo o meu destino. Eu não preciso saber tudo agora, eu não preciso controlar cada direção, porque a vida também escreve histórias muito além da minha compreensão. O futuro também cuida de mim, mesmo quando ainda não consigo ver. Existem caminhos sendo preparados que um dia vão se revelar.